Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera uma pessoa medíocre? Medíocre, assim, na média? Esse é o significado de medíocre. Aliás, vamos pesquisar o real significado aqui com o ChatGPT? Do que significa uma pessoa medíocre? Peraí. Segundo o ChatGPT, o termo medíocre vem do latim mediocris, que significa mediano, intermediário. Nem alto nem baixo. Originalmente não era um insulto, mas apenas uma descrição neutra. No entanto, ao longo do tempo, o uso da palavra ganhou uma conotação negativa, erroneamente, ou seja, de forma errada. Na verdade, medíocre significa mediano, intermediário. Bom, você se considera uma pessoa medíocre? Eu não mais. Mas vamos voltar um pouquinho para eu te explicar como é que eu comecei a pensar sobre isso, por que eu comecei a pensar sobre isso e, enfim, algumas conclusões que eu tirei a respeito de mediocridade, tá? Só que para eu conversar com vocês sobre isso, eu preciso dar uma certa introdução. Ontem, no dia 15 de maio, eu tive um momento de muita ansiedade. Eu tive o que eu chamo de mental breakdown, ou seja, uma confusão mental. Sabe quando você tá naqueles dias que junta a sua TPM, junta o momento de vida que você tá, junta a sua insatisfação com algumas coisas, e aí você tem um mental breakdown. A sua mente buga e você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu fiz as escolhas que eu fiz? O que será que tá errado na minha vida? Meu Deus, tá tudo errado, acabou, vai acabar o mundo. Tá. Esse é o momento que eu tive, no dia 15 de maio, e durou algumas horas, mas eu rapidamente busquei uma solução. E eu vou te explicar o que aconteceu. E uma conversa que eu tive no WhatsApp a respeito disso, que chegou no assunto sobre mediocridade. E eu quero conversar com vocês porque eu acho que tem coisas interessantes pra gente tirar dali. Pois bem, eu comecei a ter esse mental breakdown quando eu estava planejando o meu roadmap, ou seja, o meu plano para os próximos períodos da minha empresa. Se é a primeira vez que você está aqui ouvindo a minha voz, eu sou uma influenciadora digital, eu saí de um cargo de liderança numa multinacional para transitar o meu trabalho para 100% digital. Hoje eu tenho algumas plataformas, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Spotify, sendo abastecidos com conteúdos que eu mesmo crio. Além disso, eu sou criadora de infoproduto e muito em breve eu vou soltar o meu curso no dia 2/6 para trazer um guia prático para as mulheres se tornarem suas versões mais femininas. Só que isso é o que eu me descreveria no que diz respeito ao trabalho. Se você quer saber mais da minha vida pessoal, você pode, continuar ouvindo os meus podcasts ou entrar no meu Instagram e me dar uma boa stalkeada por lá. Ponto é que no dia 15 de maio eu tive uma confusão mental muito grande com a área da minha vida trabalho. Só que eu não acredito, e eu não acredito mais, porque eu já tive essa crença, de que o nosso trabalho resume quem a gente é e deveria ser olhado em uma caixinha em separado aos demais. Ou seja, como se os meus sentimentos na pessoa física não pudessem interferir na minha realização de projetos no CNPJ, vamos dizer assim. Mas isso não é verdade. A maneira como eu comecei a aprender isso foi na minha saída do CLT, onde eu não tinha mais um horário para entrar, um horário para sair. Eu comecei a entender que eu precisava aprender a ser a minha própria chefe. E isso fez com que eu tivesse que lidar com muitas das minhas volatilidades de emoções na vida pessoal no momento de trabalhar com o digital. Porque eu estava constantemente divulgando o meu trabalho, que tem muito a ver com a minha vida. E isso não deixava de ter certas interferências daquilo que eu estava passando, que não era muito bonito. Certo? Bom, eu tive esse mental breakdown. Que fique claro que eu não sou diagnosticada com ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, nada desse tipo. O que significa que o que eu estou chamando de confusão mental aqui nada mais era do que uma paralisação e alguns fluxos de pensamento que corriam em linhas de, meu Deus, o que eu fiz? Para onde eu tô indo? Quais são os futuros da minha empresa? Será que as pessoas estão me escutando ainda gostam do que eu tô falando? Será que eu tô em linha com aquilo que eu tô comunicando? Enfim, vulnerabilidades no geral. Mas eu acho que é importante deixar claro o quanto eu não tenho um transtorno que faz com que isso seja refletido em muitos sintomas físicos. Então, assim, eu não tive uma crise de ansiedade, eu não senti a necessidade de deitar no chão, ou a minha respiração ficou ofegante, nada disso. Então, foi isso que aconteceu comigo no dia 15 de maio. Bom, como eu construí uma rede de apoio bem legal nos últimos tempos não, mas assim, nos últimos anos, de pessoas como a minha família e amigos e tudo mais, que me ajudam muito nesses momentos. Depois que eu entendi o problema, ou seja, eu tava lá toda, né, ai meu Deus, pra onde eu vou? O que o mundo vai ser? O que eu vou fazer com o meu trabalho? Será que as pessoas ainda gostam de me ouvir? E tudo mais. Eu fui acionar uma pessoa da minha rede de apoio. E eu tive uma conversa muito interessante no WhatsApp, que começou a me levar para algumas reflexões mais profundas que eu acho que seriam interessantes trazer aqui pro podcast. Parênteses para dizer que esse não era o primeiro episódio
agendado para a segunda temporada. Essa não era a temática. Mas o formato que eu gostaria de trazer para esse podcast é que eu tivesse uma vivência muito real a respeito das atividades e das temáticas que eu quero trazer para vocês, para que eu pudesse conversar de forma um pouco mais crua e fresh, assim, sabe? De viver isso há pouco tempo, para eu conseguir fazer o maior aprofundamento possível. Mas enfim, fecha parênteses. Eu estava lá tendo meu mental breakdown, eu não sabia o que ia acontecer com o meu trabalho, eu estava um pouco insegura, e aí eu fui conversar com essa pessoa da minha rede de apoio no WhatsApp, e eu literalmente mandei para essa pessoa, status, : mental breakdown. E a resposta imediata dessa pessoa foi a seguinte: ótimo, dor do crescimento. Peraí, eu não entendi essa resposta, inicialmente. Só ótimo, dor do crescimento? Eu já ouvi isso antes, e eu realmente já ouvi isso antes. E aí me veio um momento, quando eu tava lá no CLT, há algum tempo atrás, talvez 1 ano e meio atrás, quando eu tava sendo promovida de analista para coordenação. Quando eu fui para coordenação, eu fiquei muito insegura. A minha transição de analista para coordenação foi muito rápida. 8 meses aproximadamente, eu fui promovida e eu tive vários mental breakdowns nesse período. E é claro que eu cresci em muitas áreas da minha vida, mas uma delas me trouxe uma certa conversa com a minha ex-líder lá da Unilever, onde eu trabalhava. E eu lembro dela falar pra mim que quando eu tinha essas dúvidas, esses questionamentos, essas inseguranças, e quando eu tava duvidando de mim, duvidando de como que eu ia conseguir traduzir a minha inteligência para as minhas ações, duvidando de mim quando eu tava querendo liderar o meu time, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha feito isso, e etc. Eu lembro dela falar pra mim que isso faz muito parte da dor do crescimento. E até para trazer um exemplo prático, quando eu estava trabalhando como analista, eu fazia muito parte do operacional. Eu lidava com o time de vendas, eu fazia muitas apresentações, eu criava muitos materiais e é como se eu estivesse muito presente no negócio, ali no dia a dia. E à medida que você vai crescendo naturalmente dentro de uma escala de hierarquização dentro de uma empresa, né, numa escala hierárquica, você vai ficando cada vez mais longe do operacional. O que não significa que no meu caso, como coordenadora, eu não lidava com o operacional, mas aquilo que me foi atribuído de função como coordenadora já não era mais tão presente no dia a dia da empresa. Isso, por um lado, era bom, porque iria, portanto, abrir uma outra caixinha de desenvolvimento de liderança, uma outra caixinha de desenvolvimento de gestão, mas também me trouxe muitos mental breakdowns. Porque, como assim? Eu tô acostumada a fazer aquilo. Eu fui promovida por conta da minha gestão do operacional. Como assim vão me tirar dali? Aqui é o que eu sou boa. Eu sou boa nisso. Deixa eu continuar fazendo isso, sabe? E eu não sei se a gente conseguir jogar isso para muitas outras áreas da vida, e eu espero que você esteja conseguindo acompanhar o que eu tô querendo dizer. Muitas vezes a gente tá se sentindo bem e confortável, e aí a nossa vida, seja no trabalho, na vida pessoal, no relacionamento, etc., coloca pra gente uma oportunidade de entrar numa nova fase de desenvolvimento. E essa transição dói. Porque a gente gosta de fazer o que a gente é boa. A gente gosta de estar no lugar do conforto, onde a gente está sendo reconhecida, onde, no meu caso, está tendo um alto engajamento, quando está tendo altas views, quando eu estou me sentindo bonita e tudo mais. No caso da Unilever, eu tive uma dor de crescimento. E deixa eu te contar o que aconteceu. Eu aprendi muitas novas coisas. Uma área completamente diferente que eu estava coordenando, uma nova chefe, uma nova líder, um novo time, mais pessoas embaixo de mim, novas responsabilidades, enfim. Tudo isso para dizer que eu fiquei muito confusa quando nessa conversa do WhatsApp eu recebi, depois de mandar apenas status, : mental breakdown, essa pessoa me mandou ótimo, dor do crescimento. E me lembrou essa fase do CLT que eu comentei. Mas vamos voltar para o momento da Camila Digital Influencer. Eu escrevi para essa pessoa que eu não tinha entendido o que ela queria dizer, porque eu respondi muito rapidamente. Quando essa pessoa mandou ótimo, dor do crescimento, eu fiquei confusa até que eu tivesse tido essas conexões a respeito do que aconteceu comigo no CLT e começar a refletir sozinha. Afinal, eu tava tendo um mental breakdown, eu não tava com muita gestão dos meus pensamentos ali. E eu tinha, obviamente, muita liberdade pra ser vulnerável com essa pessoa. Bem, imediatamente, essa pessoa me mandou assim, pra onde ir? : pra frente. Como ir pra frente? Voltar pro básico. E aí eu falei, pera. Estamos começando a traçar planos aqui. Olha o que essa pessoa me mandou. Pra onde que a gente vai? Que era literalmente a minha dúvida de todas as minhas perguntas do meu mental breakdown. A resposta seria pra frente. Ou seja, a gente exclui a possibilidade de ir pra trás, de regredir, e a gente exclui também a possibilidade de ficar parada. Então a gente vai pra frente. E como a gente vai pra frente, que foi a segunda parte da mensagem? De volta pro básico. E aí isso me trouxe uma certa tranquilidade.
Porque é como se eu fosse utilizar daquilo que já deu bom, tipo, eu já sei o que eu fiz pra construir o futuro. E aí, enfim, a gente teve uma série de conversas aqui a respeito da Camila influencer digital e entendendo como que eu ia trabalhar valores, comunidades e parceiros, traçando algumas metas e tudo mais, de aumentar a minha comunidade, de expressar os meus valores em diferentes pontos de contato e de achar melhores parceiros. Mas o papo aqui não é sobre ser uma digital influencer, e se vocês quiserem saber um pouco mais dos detalhes a respeito disso, eu posso fazer algum episódio sobre isso. Mas o objetivo aqui é tentar te trazer, primeiro, um momento vulnerável meu, onde eu realmente não sabia pra onde eu ia caminhar, e aquele momento poderia ter me congelado. Eu fiquei congelada por um tempo, na verdade, se eu for bem sincera. Digamos que eu fiquei mais ou menos 1 hora congelada. Congelada do tipo, eu tentei começar 3 ou 4 processos de escrever o que eu queria fazer e metas e tal. Eu fiz isso em Word, depois eu fiz isso num Canva, num PowerPoint. Depois eu achei que eu precisava fazer uma reformulação do meu material comercial. E eu fui abrindo várias abas literais no meu computador, mas na verdade eu tava abrindo várias abas mentais que estavam me gerando uma certa ansiedade. E quando eu tive essa conversa que falou sobre voltar pro básico, essa foi a minha sensação. Eu tive um certo alívio. Tá bom. Eu sei o primeiro passo. Voltar pro básico. Eu fiquei mais calma. Eu falei, tá, o que é o básico? A gente tá falando aqui de trabalho, a gente precisa entender qual é o meu objetivo aqui como influenciadora digital. E aí eu me lembrei que eu li um livro recentemente, acho que no meio do ano passado, na verdade, meio de 2024, que se chama Ikigai. Ikigai nada mais é do que um livro pequeniníssimo, mas extremamente profundo, que vai falar sobre a sua construção de propósito de vida. Vai te ajudar a fazer um guia contando um pouco sobre a cultura japonesa. É muito interessante o livro, tem várias curiosidades legais. Mas, basicamente, ele vai te ajudar a construir um propósito para sua vida, ou entender um pouco melhor qual é o seu objetivo aqui nessa terra. Eu anotei o meu Ikigai. Eu anotei esse meu propósito. Em várias áreas da minha vida eu tenho alguns diferentes propósitos. Mas, como influenciadora digital, eu tenho um Ikigai, que é uma frase. É uma frase que eu carrego comigo no meu bloco de notas, no meu Notion, que é uma outra plataforma da qual eu me organizo. Eu já escrevi ela em alguns lugares, em alguns post-its pela minha casa, quando eu tava em outros mental breakdowns, que fique claro que isso é uma coisa que acontece frequentemente. E eu reviso essa frase e eu achei que naquele momento dessa conversa, no dia 15 de maio, ela fosse prudente ser revisada. Porque às vezes a gente esquece, por mais que a gente leia isso 400 mil vezes. Bom, e o meu Ikigai, como influenciadora digital, é o seguinte. Eu pretendo guiar mulheres de forma didática e positiva para que elas priorizem a si mesmas e ganhem confiança. Simples. E eu vou ler de novo. Guiar mulheres de forma didática e positiva para que elas priorizem a si mesmas e ganhem confiança. Tá. Aí eu li de novo essa frase. Eu tava lá, tendo uma conversa muito breve e esquisita com essa pessoa no WhatsApp, porque eu não tava recebendo aquele afago que geralmente a gente recebe quando fala que tá muito mal, que às vezes correm em linhas de imagina, não precisa se sentir assim, olha tudo que você já conquistou, piriri pororó e tal, e não fala sobre mudança pra frente. Ou essa pessoa te liga e vocês passam, sei lá, 4 horas no telefone, se martirizando e vendo quem sofre mais. Enfim, não pra falar mal sobre esses outros tipos de abordagem, porque eu acho que podem ser positivas em alguns outros momentos, mas esse não foi o caso. Eu tava ali, então, revisando o meu Ikigai, guiar mulheres de forma didática e positiva para que elas priorizem a si mesmas e ganhem confiança. E aí, eu fiquei um pouco mais calma. Qual foi o próximo passo? O próximo passo foi eu avisar essa pessoa da qual eu tava conversando de que eu lembrei do meu Ikigai. Então, eu falei pra essa pessoa que já estava falando ali sobre comunidade, valores, parceiros, a gente já estava tentando traçar um início de um plano. E como a gente falou sobre valores, eu achei que fazia sentido, né, acessar esse Ikigai. E aí eu mandei o meu Ikigai para essa pessoa e falei, olha, isso aqui é o que eu costumo visualizar para me nortear dentro do meu trabalho. E essa pessoa adorou o meu Ikigai, falou, nossa, que legal, legal. Temos um ponto de partida. Olha como isso aqui pode se transcrever em diferentes valores interessantes. Ótimo. E aí essa pessoa me perguntou, como é que tá a sua ansiedade agora? E aí eu falei, tá melhor, tá mais controlada, eu tenho um ponto de partida. E aí eu comecei a jogar uma enxurrada de perguntas do tipo, tá bom, mas o que eu faço com isso? Mas me dá medo, mas crescer me dá medo. O quanto eu já cresci me dá medo. Quase 200 mil pessoas me ouvindo no Instagram me dá medo às vezes. E, bom, essa pessoa me falou palavras muito sábias. E ela me falou o seguinte, ansiedade e medo são sentimentos corretos. Ansiedade porque você sabe que tem mais a se fazer e medo porque você é um ser humano racional e entende os riscos envolvidos. Uou! Pausa dramática. Eu amei isso. Ansiedade e medo são sentimentos corretos. Ansiedade porque você sabe que tem mais a se fazer. Claro,
Eu sabia que eu tinha muita coisa pra fazer. E eu sigo tendo, muito pra fazer. Eu ainda quero crescer muito como influenciadora digital. Eu tenho planos muito grandes e sonhos muito altos. E eu tenho medo porque eu sou um ser humano racional. Vamos separar em partes essa frase. Eu ser um ser humano racional faz muito sentido eu ter medo sendo um ser humano racional. Por quê? Porque sentir medo é normal, considerando o tamanho da montanha de ambições que eu tenho. Estranho seria se eu falasse, não, tá tudo ganho. Tô tranquila. Eu projeto fazer um monte de coisa na minha carreira e eu não vou sentir medo? Aí seria esquisito, sabe? E leva essa mensagem pra você também. Quando você estiver sentindo medo, ansiedade, tristeza, ciúmes, etc. Faz sentido você estar sentindo aquilo a nível mais racional? Faz. Poxa, você teve uma perda na sua vida, um luto, uma pessoa saiu da sua vida, você terminou um relacionamento. Faz sentido você ficar mal. Faz sentido você sentir dor. Não faria sentido você não passar por esses sentimentos. Não faria sentido você se colocar um monte de coisa pra fazer pra não sentir aquelas coisas. Então, o medo vem e a ansiedade vem e todos eles têm um motivo. A ansiedade porque você sabe que tem mais a ser feito. E o medo porque você é um ser humano racional. E aí a segunda parte da frase que foi muito boa, que é porque você entende os riscos envolvidos. E olha que interessante a gente falar sobre riscos envolvidos, porque o tamanho da responsabilidade que eu tô colocando em mim, com o meu público, com a minha audiência, com o meu trabalho, com o meu ganho financeiro, com o abastecimento desse Ikigai, desse propósito, é alto. E então é por isso que eu tava com medo e com ansiedade. Eu tava com ansiedade porque eu sabia o quanto mais eu tinha pra percorrer de trajeto pra chegar onde eu quero chegar. E é claro que eu tava com medo. Esse processo não vai ser fácil. E eu entendo a responsabilidade que eu tenho como criadora e como comunicadora. E é por isso que eu tava com medo. Então, antes da gente entrar no lugar de eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir medo, vamos abraçar esses sentimentos. E entender que tudo isso entra num lugar, às vezes, um pouco difícil de lidar, que é o lugar da pressão. Mas se a gente puder olhar para a pressão como um privilégio, não me mata, calma. Se a gente puder olhar para a pressão como um privilégio, é como se você estivesse dentro de um ovinho. Eu penso assim, eu juro que a minha cabeça funciona assim, mas acompanha o raciocínio. Você está dentro de um ovo, e o ovo é, metaforicamente, qualquer situação que você esteja na sua vida, seja de trabalho, relacionamento, amizades, autoestima e tudo mais. Quando você começa a crescer, ou seja, você começa a se desenvolver, eventualmente você começa a encostar a sua pele dentro da paredezinha interna desse ovo. Meu Deus, como que a gente chegou nessa metáfora? Mas ok. Você começa a evoluir e a sua pele começa a tocar a parte interna desse ovo. Vai chegar um momento em que você vai ter que fazer uma decisão. Ou você para de se desenvolver e evita quebrar o ovo, ou seja, você fica dentro desse ovo e você fica tranquilamente vivendo a sua vida toda dentro desse ovo, ou seja, medíocre. Ou você vai expandir o seu desenvolvimento para além desse ovo e abrir a oportunidade para encontrar, talvez, um novo ovo maior que permita ainda mais desenvolvimento. Bom, vamos voltar para a nossa conversa do WhatsApp. Eu segui dizendo que eu estava com medo e com ansiedade. Eu já tinha entendido que isso fazia parte do processo e que mesmo assim isso não estava me confortando. Porém, eu entendi que a ansiedade é geralmente uma falta de plano ou de visibilidade. Ou seja, a gente não falou que ansiedade e medo são sentimentos corretos de ter, dada a situação? E que a ansiedade vem porque a gente sabe que tem muito a ser feito e que o medo tá lá porque a gente é um ser humano racional e entendeu os riscos e as responsabilidades disso? Pois bem, então o próximo passo era eu começar a traçar um plano para que eu tivesse visibilidade. Não é que eu saísse executando, mas para que eu tivesse visibilidade do que vão vir nas próximas fases, no caso do meu trabalho, que era o nosso assunto aqui, mas você pode jogar isso para qualquer área da sua vida. Foi aí que a gente começou a entrar no papo de mediocridade. Porque essa pessoa me falou o seguinte: medo vem junto, ansiedade também. E é isso que trava as pessoas medíocres. Pessoas excepcionais entendem que o caminho do sucesso é feito de medo e vão com medo mesmo. Crescimento é pressão. Liderança é responsabilidade. Inovação é medo. Afunda ou nada. Uou! Calma aí, vamos destrinchar isso porque eu achei muito legal. Bom, a gente já entendeu que o medo e a ansiedade vêm junto. Mas quando essa pessoa trouxe a primeira vez a palavra mediocridade, né? Falando que o medo e a ansiedade travavam pessoas medíocres, eu fiquei um pouco chocada. Porque eu não tinha lembrado do significado de mediocridade como algo mediano, na média, intermediário. Isso suaviza um pouco as coisas, se você for parar pra pensar. Por quê?
quando a gente se considera uma pessoa mediana, e tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum você querer ser uma pessoa mediana. Mas muito provavelmente a pessoa mediana vai ficar confortável dentro do ovinho onde ela está. O medo e a ansiedade e a pressão que vem do crescimento, ou metaforicamente a pressão que faria esse ovo quebrar, são processos que ela não quer lidar. São processos que ela quer aceitar. Não, tô confortável onde eu tô. Tô confortável nesse ovinho do tamanho que ele é. E eu não acho que eu preciso evoluir. E tá tudo bem. E isso acontece quando você não muda de trabalho, mesmo sabendo que isso não te favorece. Isso acontece quando você continua num relacionamento que já não te faz ser uma pessoa melhor. Isso acontece quando você tá construindo um físico do qual você não se orgulha, porque você não coloca esforço suficiente pra crescer. Enfim, jogue isso pra qual área da sua vida você entender melhor. Mas vamos lembrar do básico aqui. O medo e a ansiedade vão vir junto com o processo de crescimento. E a gente precisa abraçar mais esses momentos. E traçar um plano para construir visibilidade das próximas fases. Pois bem, quando a gente falou sobre pessoas medíocres, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que snob, né? Por que tá falando sobre mediocridade, tipo, né? Olhando para as pessoas de cima para baixo. Mas aí vamos lembrar que a gente tá falando sobre pessoas na média. E vamos lembrar também que essa pessoa seguiu dizendo: pessoas excepcionais entendem que o caminho do sucesso é feito de medo e vão com medo mesmo. Às vezes parece meio papo de coach, né? Tipo, vai com medo mesmo, no pain, no gain, tal. Só que literalmente é isso que acontece. Todas as vezes que eu tive sucesso e eu caminhei na minha vida, foi quando eu não parei por conta do medo e da ansiedade. Não significa que eu não recalculei rota, não significa que eu não chorei, não significa que eu não fiquei em posição fetal no chão do meu banheiro. Vocês não imaginariam quantas vezes eu já fiz isso, tá? Só que, eventualmente, eu crio um plano para lidar com essa ansiedade e eu vou com medo mesmo. Lembrando que o medo é porque a gente é um ser humano racional. Não faria sentido se não houvesse medo. Então eu concordo com essa pessoa. Crescimento é pressão. Liderança, que é no meu caso, né, o fato de eu ser minha própria chefe, liderar um movimento de quase 200 mil mulheres nas redes sociais, fora outras plataformas, só falando do Instagram aqui, dá medo. Dá muito medo, porque a responsabilidade é muito grande. Então, fazer adaptações do meu plano, daquilo que a Camila com 5 mil seguidores achava que ia fazer, e do quão satisfeita eu tava, né, com 7, 8, 10 mil seguidores, quando eu olho, eu tenho 200 mil seguidores. E é claro que isso é só uma das métricas de sucesso, né? Mas é um dos KPIs, ou dos indicadores, que, cara, alguma coisa certa eu tô fazendo, certo? Só que agora, eu tenho um novo ovo. Eu tenho uma oportunidade de crescer. E crescer é pressão. E essa liderança toda traz muita responsabilidade. Quanta coisa, né? Eu espero que tenha feito sentido. Vamos lá. Eu estava, então, nesse mental breakdown, e as coisas já estavam um pouco melhores a essa altura do campeonato. Eu já sentia que a minha ansiedade estava virando um pouco mais um plano de ação, ou pelo menos a necessidade de construir um plano. A nossa conversa no WhatsApp continuou com algumas coisas interessantes. Essa pessoa me falou o seguinte: sabe uma coisa que eu gosto de fazer em reuniões de time e de onboarding? E para quem não sabe, onboarding é a reunião inicial para conhecimento de qualquer novo tema. Essa pessoa me disse o seguinte, que ao invés de entrar nessa reunião e dizer: eu quero que todo mundo se apresente, e aí começa aquela forçação de barra de cada um da ligação, e eu tô falando isso com propriedade, tá? Vinda do CLT. Cada um começa a falar meia dúzia de coisas super genérica a respeito de si mesmo, e geralmente a gente acaba apagando muitos sucessos nossos pra querer diminuir, né? Pra caber dentro da caixinha de pessoa humilde, e a gente fala mais sobre trabalho do que vida pessoal ou coisa do gênero. Essa pessoa estava me dizendo que costumava tratar essas reuniões de time e de onboarding de uma forma muito diferente. E eu amei essa ideia. Essa pessoa disse que faz o seguinte: ela entra nessa reunião e fala: eu quero que todo mundo se apresente sendo zero humilde. Zero humilde. Eu falei, nossa, pra quê? Né? Eu lendo essa pessoa falar. Pra quê a pessoa ser zero humilde? É pra você começar a ganhar mais confiança? Eu não sei, eu não entendi muito bem inicialmente. E aí eu perguntei, por que essa pessoa faz isso? Por que talvez seria interessante você aprender a se posicionar como uma pessoa zero humilde? E aí essa pessoa falou assim: eu faço isso porque eu quero levantar a barra do meu time. Se estamos construindo algo grande e queremos metas ambiciosas, queremos mirar para as estrelas, as pessoas precisam se sentir grande o suficiente para isso. E aí essa pessoa disse para mim: quando você for fazer a sua meta,
ou qualquer outro planejamento para o seu trabalho, eu quero que você esteja se sentindo uma mulher extremamente forte, para você conseguir botar uma meta super ambiciosa. É assim que pessoas extraordinárias alcançam lugares extraordinários. Uou, eu fiquei muito impactada com isso. Pera, primeiro que, imagina você entrar numa reunião de trabalho, onde as pessoas se apresentam intencionalmente de forma não humilde. Eu nem sei o que seria isso. Em geral, se isso acontecesse, eu acho que, se pelo menos não fosse ditado pela pessoa liderando a reunião de que essa era a intenção, eu acho que eu teria muita dificuldade de me apresentar de forma não humilde, e se isso não fosse notificado pela pessoa, eu claramente acharia que a outra pessoa, né, a pessoa que estava se apresentando de forma não humilde, seria extremamente snob, né, ou seria muito prepotente. Só que isso mudou a minha visão, essa conversa. Faz sentido. Se você quer chegar em lugares extraordinários, você precisa de metas extraordinárias. Se você quer chegar em lugares extraordinários e você tem que, portanto, determinar metas super ambiciosas, você precisa se sentir grande o suficiente. Você precisa olhar e falar, cara, o ovo final, da metáfora nossa do ovo, é pra ser imenso. É pra ser super grande. Aqui eu não tô falando de dinheiro, tá? Aqui eu não tô falando sobre o número de seguidores. Eu tô falando pra você não se contentar com o mínimo. Pra você não se contentar com o que você tem recebido no momento que você sente medo e ansiedade. Porque o que tem atrás do medo e ansiedade, além da gente já ter entendido que é um processo extremamente natural, é literalmente uma nova fase de crescimento. É literalmente daí que a sua versão mais forte, com mais massa muscular, se a gente puder fazer o mesmo comparativo de dor e tudo mais, de academia e de musculação, é literalmente depois da dor muscular que vem o crescimento do músculo. É literalmente depois da dor de não entender como que você faz uma gestão de um trabalho que você ganha aprendizados, é promovido. É literalmente depois de você passar pelo medo e a ansiedade de postar o seu primeiro vídeo que você tem a primeira visualização. E depois que você posta 10, 20, 30, 40 vídeos que você tem mais 1.000 seguidores. Enfim, joga pra sua vida da maneira como você entender melhor. Mas, a partir de agora, eu comecei a me interessar por uma apresentação zero humilde. Bom, e a nossa conversa foi indo cada vez mais profundo. Essa pessoa me perguntou, você se considera uma pessoa medíocre? E eu já tinha visto na nossa conversa a palavra medíocre que tinha me gerado certa repulsa, né? Só que eu nunca tinha parado pra pensar se eu me considerava uma pessoa na média. Se eu me considerava uma pessoa mediana. Eu realmente nunca. Eu já ouvi vários feedbacks que me diziam o contrário, mas a minha autossabotagem muitas vezes já me disse que eu consegui o que quer que eu consegui por vias terceiras, do tipo, foi sorte, é porque X pessoa tava perto de mim, porque eu fiz XY contato e tudo mais. Pois bem, isso me fez ter certa dificuldade de escrever não. Mas eu escrevi. Eu falei pra essa pessoa, não, eu não acho que eu sou uma pessoa mediana. Eu acho que eu sou uma pessoa fora da média, acima da média. E aí essa pessoa falou o seguinte pra mim, me fala de novo por que você não é medíocre. Não seja humilde e depois você começa a trabalhar nas suas metas. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso foi num espaço de 15 minutos, tá? Essa conversa inteira. Eu passei a próxima hora e meia tentando desenvolver uma lista de atividades e reconhecimentos pra mim mesma, de forma zero humilde, que projetassem o porquê eu não sou uma pessoa medíocre. E eu encontrei uma lista de aproximadamente 14, 15 itens, com muita dificuldade. Gente, que dificuldade que foi. E eu sugiro que vocês façam o mesmo, porque foi um processo muito importante. É como se eu estivesse escrevendo um texto, como se fosse um currículo, só que um currículo pessoal, sabe? Não só um currículo para trabalho. Um currículo por completo. Currículo da Camila. E eu achei muito difícil, mas extremamente interessante. E eu vou ler para você essa lista. Isso me dá muita vergonha, porque eu vou ser extremamente vulnerável aqui e eu não vou ser humilde, mas eu espero que eu possa te inspirar a construir dentro de você as forças necessárias para você fazer a sua própria lista, para você entender se você é uma pessoa que é medíocre ou não, e tá tudo bem, mas você ter agora o poder da escolha consciente de entender se você quer ou não continuar nesse lugar, tá bom? Bom, então segue agora, com muita vergonha, uma lista do porquê que eu não acredito que eu sou uma pessoa medíocre. Eu não meço esforços para correr atrás do que as pessoas da minha rede de apoio próxima talvez não tenham acesso. Exemplo, quando eu acredito que alguém merece uma oportunidade, eu me movo com rede, articulação ou presença para ajudar de alguma forma. Número 2, eu ajo com intenção, mesmo quando isso significa ir contra o caminho mais esperado. Exemplo,
Eu escolhi empreender no digital, mesmo vindo de um histórico familiar e profissional, onde o comum e adequado seria seguir em grandes empresas. Próximo. Enquanto eu trabalhava para os sonhos dos outros, eu já construía os meus, mesmo com medo. Exemplo, eu conciliei a minha jornada na Unilever com a criação de conteúdo no digital por mais de 1 ano, sem garantias, mas com direção. O próximo item me dá muita vergonha, mas a gente tá tentando não ser humilde aqui. Eu sei que eu sou uma mulher bonita e eu uso isso a meu favor com consciência e intenção. Exemplo, reconheço que a minha imagem abre portas, mas o que sustenta essas portas abertas é a minha presença, postura e entrega. Meu Deus, que vergonha! Mas tudo bem, seguimos. A gente tá tentando não ser humilde. Beleza, próximo item. Minha evolução é construída, não improvisada. Exemplo, de aluna mediana no colégio, sim, no colégio eu era abaixo da média, tá? Não era nem medíocre, eu pegava recuperação em tudo. De aluna mediana no colégio a coordenadora de multinacional e hoje influenciadora digital com mais de 180 mil seguidores. Eu estudei em 3 países diferentes antes de me formar, Alemanha, Boston e Nova York, o que ampliou minha visão de mundo e a minha adaptabilidade. Construir tudo isso com consistência, não com atalhos. Abro um parênteses aqui para dizer que o que vocês quiserem saber a respeito dos meus intercâmbios e estudos internacionais, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas o ponto aqui é que a minha evolução não foi improvisada. Eu construí o que eu tenho hoje. Próximo ponto, nada humilde. Eu entrego muito e espero muito em retorno. Exemplo, eu dou atenção, presença e empatia para quem está comigo, mas exijo em troca também muita profundidade e entrega real. Próximo item. Eu entendo o impacto da minha liderança. Exemplo, já fui reconhecida por isso em contextos profissionais, especialmente ao ver pessoas que cresceram sob a minha coordenação. Isso é bem importante. Eu me orgulho muito disso. Próxima coisa. Eu não acho que eu sou humilde porque eu tenho força física além da média. E isso é uma estratégia de vida pra mim. Exemplo, eu cuido do meu corpo com disciplina hoje porque eu sei que ele sustenta o futuro que eu quero construir. Gente, não é fácil acordar todos os dias cedo pra fazer exercício, pegar pesado na academia, correr longas distâncias, correr com intensidade, fazer treinamento cardiovascular, trabalhar na minha flexibilidade. Tudo isso, eu acredito que me faz uma pessoa não medíocre. E isso é uma estratégia de vida pra mim. Eu sei que a Camila do futuro e o tanto de planos maravilhosos que eu tenho pra minha vida, pra minha família, pros meus relacionamentos, pra minha família, né, no sentido de presença com eles e tudo mais, vai exigir um corpo forte. E eu não sou nada humilde a respeito disso. Eu acredito que eu tenho um corpo mais forte e mais resistente do que a média. Próximo item. Eu tenho discernimento pra me adaptar sem me perder. Exemplo. Eu ajusto a minha aparência, minha fala e a minha postura conforme o ambiente, sem deixar de ser eu mesma. Eu recebo esse feedback com frequência, na verdade, e eu reconheço essa minha habilidade como parte da minha inteligência social. Então, assim, eu não vou ser nada humilde ao dizer que... Parênteses, pausa. Eu tô me sentindo mais forte só de falar pra vocês isso, juro. Façam esse exercício. Utilizem o ChatGPT, assim como eu utilizei, tá? Pra fazer essa lista. Eu contei a minha história de vida pro ChatGPT e a gente foi juntos construindo essa lista, tá? Mas enfim. Eu realmente tô me sentindo forte só de conversar com vocês. Talvez a minha voz tenha até mudado um pouco, não sei. Mas enfim, eu ajusto sim a minha aparência, a minha fala e a minha postura conforme o ambiente que eu tô. E eu já recebi muito esse feedback a respeito dessa minha capacidade de adaptar a minha comunicação para o público que me escuta e também para adaptar a minha postura e tudo mais, considerando o ambiente onde eu tô. E isso faz uma pessoa ser extremamente adaptável e não serei mais humilde a respeito disso. Isso é um ponto que eu acredito que me faz ser fora da média. Próximo item. Eu reconheço meus momentos de ansiedade e eu uso eles para reorganizar a rota, mesmo que demore um pouco. Literalmente a conversa que eu tava tendo é isso, né? Quando eu volto pros meus trilhos, eu caminho com ainda mais clareza, mais foco e mais direção. Eu me orgulho muito disso, que os meus momentos de ansiedade, eles não são paralisadores. Em geral, eles me paralisam por um curto período de tempo e isso já se transporta para um lugar de crescimento, de construir plano, de construir visibilidade do que a gente vai projetar para o futuro. Então eu me orgulho muito disso. Próximo passo. Eu penso no longo prazo mesmo quando não ajo perfeitamente. O que eu quero dizer com isso? Eu costumo avaliar na minha vida constantemente, se não diariamente, quais são os sacrifícios que eu deveria fazer hoje que vão abrir as portas que eu desejo que sejam abertas no meu futuro. E eu vou ajustando ao longo do caminho. Aqui eu tô falando sobre os momentos em que eu decido não procrastinar algumas atividades. Aqui eu tô falando sobre, comer dentro do plano mesmo sem vontade. Aqui eu tô falando sobre negar um excesso de açúcar na minha vida. Aqui eu tô falando sobre negar oportunidades de me divertir momentaneamente para que eu consiga arcar com algumas responsabilidades que eu tenho no meu dia. É claro que isso não é perfeito. E eu também me divirto muito. E eu também amo os momentos de dopamina e de surfar nas redes sociais e tal. Mas, em geral, eu acredito que eu penso mais a longo prazo do que a média. E mesmo que eu não haja de forma perfeita a respeito disso,
a gente não vai ser humilde sobre isso a partir de agora. Próximos itens, estamos chegando no final. Eu não tenho medo de ser leve. E eu pensei muito quando eu tava escrevendo essa, tá? Em geral, eu sinto que eu sou uma pessoa que traz muito humor pras conversas. Eu faço elogios sem economizar, sabe? E eu reconheço com muita alegria os bons frutos que as outras pessoas tiveram na vida delas. Eu genuinamente não trabalho pelas vias da comparação negativa. Eu me inspiro sem me diminuir. De verdade, essa é uma qualidade minha que eu reconheço muito pouco isso, na verdade. Porque eu não entro nas redes sociais, por exemplo, e fico invejando a vida e o corpo e etc. das outras pessoas. Eu fico feliz pela outra pessoa ter aquilo, mas eu fico pensando assim, tá, deixa eu stalkear essa menina pra entender o que ela faz pra ter uma perna desse tamanho. É isso que eu faço. E aí eu entendo, por exemplo, putz, olha que legal, ela tem visto mais a nutricionista do que eu, de repente posso dar um foco mais pra isso. Pô, ela tá fazendo treinamentos todo dia de corrida e tudo mais, será que eu não poderia ir pra esse lado? Esse é o tipo de comparação que eu faço, juro. É uma sensação, olha que engraçado, né? Eu querendo me justificar aqui, né? Juro, enfim. Mas enfim, eu sinto que eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de ser leve, eu trago humor pras conversas, eu distribuo elogios como ninguém. Hoje mesmo, no dia 16 de maio, eu estava na padaria tomando café da manhã e uma seguidora veio falar comigo. Oi, Mila, tudo bem? Não sei o que lá, tal, aquela coisa. Super feliz, eu amo, tá? Inclusive, se você me encontrar algum dia, por favor, venha me abraçar. Não abraça direto, que eu vou ficar com medo, mas fale comigo que a gente se abraça. E enfim, a gente conversou um pouquinho e tal, e eu nem conhecia a menina, ela tava vindo reconhecer o meu trabalho, e eu falei pra ela, nossa, que lindo seu casaco e tudo mais, e ela falou que era da Track and Field, enfim, eu achei uma fofa, e olha que leve, né, uma pessoa que eu não vou carregar comigo aquela ideia de, nossa, adorei o casaco dela, mas nem vou falar nada, não, eu falo muito, adoro sua roupa, adoro sua maquiagem, adoro isso, adoro aquilo, e eu reconheço as outras pessoas, e eu não vou ser humilde a respeito disso, isso é um ponto que eu acredito que me faz ser fora da média. 2 últimos itens, tá? Eu gosto de ter o meu pensamento desafiado, e eu gosto de colocar minha opinião pro mundo. Gente, é difícil, mas o saldo é sempre positivo. Mesmo se você vai ter uma conversa com pessoas interessantes e tudo mais. Eu faço a questão de trazer a minha visão com autenticidade, presença e tudo mais, mas eu gosto muito de ter o meu pensamento desafiado. Porque de duas uma, ou eu vou ter oportunidade de mudar de opinião, ou eu vou ter ainda mais firmeza daquilo que eu acredito. Sempre vai entrar em alguma dessas caixinhas. Ou você vai ter uma conversa super inspiradora e que essa pessoa vai bugar a sua cabeça, um pouco talvez como essa conversa no WhatsApp que eu tava tendo, e que poderia nunca ter acontecido se eu simplesmente tivesse aquele início de mental breakdown, né, de momento de ansiedade, de confusão mental, e eu fosse descarregar isso na barra de chocolate que não tem na minha geladeira, na real. A barra de chocolate que tem no supermercado, numa comida cheia de gordura, se eu fosse rolar o Reels do Instagram durante umas 4 horas, ou se eu simplesmente apagasse aquilo do meu dia, né? Quantas vezes a gente já não faz isso? Então, conversas como essas que eu tava tendo, são conversas muito inspiradoras. E eu adoro ter pessoas interessantes e inspiradoras ao meu lado. E eu faço questão de colocar a minha opinião, mas de duas uma. Ou aquilo vai mudar completamente a minha visão, ou vai me trazer, honestamente, um tópico para ser discutido dentro dos meus conteúdos, vai me agregar conhecimento, vai me agregar conhecimento para a vida no geral, ou eu vou ter ainda mais certeza dos argumentos que contribuem para a crença que eu tenho e que se manteve. Eu espero que tenha feito sentido. Enfim. E concluímos com uma última frase que é muito parecida com a anterior, mas eu acho que tem um pouquinho de diferença, tá? Eu cresço com quem me cerca, me aproximo de gente que me desafia, me inspira e me eleva. E faço o mesmo por elas. Gente, eu acho que esse é um ponto muito forte. Eu gosto de aprender com as pessoas à minha volta. Eu genuinamente gosto muito. Meu pai me ensina muito, minha mãe me ensina muito, minhas melhores amigas me ensinam muito. Tipo assim, esse tipo de conversa que eu tava tendo aqui, isso que desenvolve de um jeito que vai... Gente, eu vou ter pensamentos a respeito dessa conversa aqui sobre mediocridade, sobre ansiedade, sobre medo, que com certeza vão estar presentes nas minhas próximas conversas, com certeza vão estar presentes nos meus próximos conselhos, nos próximos conteúdos que eu criar. Vai durar 1 ano pra isso aqui se sedimentar dentro de mim, mas com certeza eu cresci com essa conversa. E eu só cresci porque eu dei a oportunidade de ter pessoas interessantes ao meu lado, que me desafiam, que me inspiram. Então, essa foi a minha lista de aproximadamente uns 14 itens. Do porquê que eu não acredito que eu sou uma pessoa na média. Eu não acho que uma pessoa na média faz esse tipo de coisa. Uma pessoa que tá dentro do ovinho pequenininho e que tá assim, não, acho que eu não vou quebrar essa casca pra ver se tem um possível novo outro ovo, porque crescer dói. Eu não acho que eu sou essa pessoa. Eu não falei muitas coisas aqui do meu passado, mas eu acho que eu nunca fui essa pessoa. E eu não vou começar agora
baseado em medo e ansiedade. A gente já entendeu que esses são sentimentos que a gente vai, a partir de agora, abraçar. E que a pressão que vem com o crescimento vem do peso que você coloca nas responsabilidades dos seus novos feitos. E isso é muito bom. Que bom que você se sente responsável. Que bom que você consegue dar peso para suas ações. Imagina se eu saísse aí conversando com 200 mil pessoas quase no Instagram, sem critério nenhum, sem prestar atenção naquilo que eu tava falando. É claro que eu vou errar. A gente sempre vai errar. Mas se eu não tivesse discernimento nenhum, se eu não tivesse medo, se eu não tivesse ansiedade, se eu não tivesse pressão, e se eu não me sentisse responsável, eu não, acima de tudo, respeitaria o meu público. Então, fica aqui alguns aprendizados. Gente, muitas coisas aconteceram no dia de ontem, né? Muitas conversas inspiradoras. Pra gente caminhando pro nosso final, eu espero que você lembre de algumas coisas. O primeiro é sobre esse podcast que você vai lembrar. Nas próximas vezes que você tiver mental breakdowns, assim como eu, medo e ansiedade, e você vai lembrar o quanto você precisa abraçar essa pressão para promover o crescimento que você quer na sua vida. Você precisa lembrar também de que vai ser uma escolha consciente sua querer se ampliar dentro da metáfora do ovo. E eu espero que essa metáfora tenha ficado clara. Se não, vocês comentem aqui, que eu crio um conteúdo só sobre isso. Outra coisa que eu quero que fique clara. Mediocridade não diz respeito a ser inferior. Isso é apenas um método comparativo. Mas se a gente pegar a média, o intermediário, certamente você vai começar a se fazer o mesmo questionamento que era, eu sou uma pessoa na média? Esse é um comportamento de uma pessoa na média? E tá tudo bem se essa for a sua escolha consciente. Mas porque eu não pretendo ter resultados na média, eu não posso ser uma pessoa na média. Entende? E isso significa que os meus hábitos não podem ser na média. Isso significa que as minhas metas não podem ser na média. E isso não significa que a gente vai se descabelar fazendo mais do que a gente consegue. Negativo. A gente vai trabalhar com muita leveza. A gente vai trabalhar com calma. A gente vai projetar essas metas para datas factíveis. Porém, a gente não vai trabalhar com exigências para nós mesmas, para o nosso trabalho, para nossa saúde, para o nosso relacionamento, para o nosso emocional, baseados em mediocridade se nós não nos considerarmos pessoas medíocres. Pois bem, eu espero que você faça também uma lista sobre os motivos pelo qual você não é medíocre. E, gente, é difícil, tá? Já adianto. É difícil fazer essa lista. Pelo menos pra mim foi. Bem difícil. Falar sobre aquilo que você faz bem é muito, muito, muito difícil. Eu, pelo menos, entendo isso. Bom, pra gente ir pros nossos finalmentes. Eu mandei essa lista depois de ler ela 400 vezes pra essa conversa do WhatsApp que eu tava tendo. E a primeira coisa que essa pessoa me disse foi o seguinte: cadê um item falando sobre a sua inteligência? Eu falei, ué, como assim? E aí essa pessoa me falou algo muito importante. Não é a primeira vez que eu vejo você subestimando a sua inteligência. E aí eu falei, caraca, eu achei que os tapas na cara tinham acabado hoje. Pois eles não tinham. E esse foi o último tapa da cara que eu tomei. Que foi o seguinte, eu passei mais de 1 hora escrevendo uma lista do porquê eu não era na média. E eu cheguei a escrever um item a respeito de ser uma mulher bonita. Mas eu não escrevi um item que deixava muito claro que eu me considerava uma pessoa muito inteligente. Olha que louco isso, né? Claro que tem várias atitudes e várias ações aqui dentro dessa lista que indicam inteligência. Mas eu não escrevi um item sobre a minha inteligência. Muito louco, né? E aí eu parei pra pensar, por que isso tá acontecendo? E aí eu me vi muitas vezes pensando no meu resultado, mas não no motivo pelo qual esse resultado aconteceu. Então vamos lá, eu conquistei uma plataforma muito grande nas redes sociais, eu construí uma comunidade forte e fiel, eu construí tudo aquilo que eu construí na minha vida, eu falo não sei quantas línguas, eu tive relacionamentos muito saudáveis, eu tive pessoas inspiradoras chegando próximas a mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa inteligente, porque eu sou uma pessoa estratégica, porque eu sou uma pessoa que fala com intenção, porque eu sou uma pessoa que dedica tempo e atenção para me tornar uma pessoa mais interessante. Mas é muito louco, né? Como eu não tinha colocado isso na minha lista. Muitas vezes eu sou do tipo de pessoa, não sei se você é também, do tipo de pessoa que começa a diminuir os meus sucessos colocando barreiras como, ah não, foi sorte. Ah não, mas é porque tal pessoa tava comigo. Ah não, mas porque eu tava no momento certo, na hora certa. Eu concordo com você que não vem só do seu esforço o resultado e só da sua inteligência. Mas essa inteligência é o que vai sustentar você lá. Então, fica aqui o último tapa na cara para você incluir nessa sua lista se você acredita que você é ou não é uma pessoa inteligente. Nossa, quantas coisas, né? Vamos aos nossos aprendizados finais? Só para te deixar um update, eu saí do meu mental breakdown, ainda tenho muitas coisas para desenvolver no que diz respeito a planejamento, mas eu terminei o dia de ontem muito inspirada,
me sentindo uma pessoa zero medíocre, construindo uma apresentação que deixava claro quais são as minhas metas até o final do ano com o meu trabalho, metas tangíveis, metas ambiciosas, porém alcançáveis, dentro dos meus pilares ali de valores, de comunicação, de construção de time e tudo mais. E eu abracei esse momento de ansiedade. Esse momento de ansiedade que na verdade significa falta de clareza, falta de um plano. Eu abracei esse momento. E aí eu queria te deixar algumas conclusões para você refletir. Primeiro de tudo, é você ter consciência sobre os seus sentimentos. Porque só o fato de eu ter chegado para essa pessoa e falado que eu tava tendo um mental breakdown, eu precisei sentir e permitir com que aqueles sentimentos acontecessem. Quantas vezes eu me encheria de trabalho quando isso acontecesse? Quantas vezes eu correria para treinar mais uma modalidade porque era isso que eu fazia para acobertar sentimentos? Quantas vezes eu passaria horas no Instagram rolando Reels ou TikTok ou sei lá o que é que você usa para procrastinar e não olhar para os seus sentimentos, tá? Pois bem, eu senti aquilo que eu precisava sentir. E aí, eu fui recorrer a algo tão importante de vocês criarem também, que é uma rede de apoio que te estimula. É uma rede de apoio que gosta de falar com você para te ver crescer. E tem algo que eu aprendi nos últimos tempos muito importante, que é o seguinte: ninguém que faz você ser estimulada tá tratando isso num lugar de dor, tá tratando num lugar de quero te deixar para baixo, né? Porque talvez você tenha olhado para essa conversa minha no WhatsApp e pensado, nossa, como essa pessoa foi dura com a Camila, né? Eu não achei nada dura, eu achei extremamente estimulante. Afinal, isso vem de um lugar de amor, de carinho, porque ninguém dedica tempo e atenção a quem não quer ver crescer. E essa conversa eu estava tendo com uma pessoa que quer muito me ver crescer, quer muito me estimular. Então, construir uma rede de apoio que te estimule é muito relevante. E o próximo ponto é o seguinte: esses mental breakdowns, esses momentos, eles vão acontecer frequentemente. Só que ao invés de você olhar eles como uma linha de chegada, ou seja, uma rua sem saída, você deveria olhar para eles como um cruzamento ou uma rotatória. O que isso significa? Significa que esses momentos de ansiedade, medo, esses momentos de confusão mental, eles são oportunidades de você seguir diferentes caminhos e não a necessidade de você voltar para o percurso anterior, entende? Você tá numa rotatória, você tem agora novos caminhos que você pode seguir. Você tá num cruzamento, você tem novas oportunidades de caminho. Mas se você continuar olhando esses momentos de ansiedade e pressão como ruas sem saída, muito, muito, muito provavelmente você vai ser engolido pela ansiedade, medo e pressão e vai ter dificuldade de abraçar essa pressão e promover o crescimento na sua vida necessário para alcançar a próxima fase. Outro aprendizado: recalcular a rota é adaptação, porque você está grande demais para aquele ovinho. Fizemos a metáfora do ovo, eu espero muito que ela tenha ficado clara. Mas assim, você recalcular a rota e fazer adaptações na sua vida vai ser muito importante. O motivo pelo qual você chegou aonde você está hoje não é o motivo que vai fazer você necessariamente continuar no mesmo trajeto de crescimento. E isso é super importante. Você recalcular a rota, você adaptar, você entender o que esse novo cenário te propõe. Então assim, recalcular a rota é adaptar. E isso significa que você já está grande demais para ficar nesse lindo ovinho onde você está agora. Tá? Leve isso para trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, rolês, eventos, trabalho e por aí vai, tá? A próxima coisa é que eu queria mais uma vez incentivar vocês a fazerem a lista de não mediocridade nossa agora, porque a partir de agora você vai entender o caminho reverso que a gente explicou aqui no podcast. Se você quer chegar em lugares extraordinários, você precisa ter metas extraordinárias, e para construir metas extraordinárias você precisa se sentir extraordinária, e para você se sentir extraordinária você tem que ter claro o porquê você não é medíocre, certo? E por fim, eu gostaria que você considerasse refletir um momento sobre a sua inteligência, sobre o motivo pelo qual você chegou até onde você está. Porque não foi sorte, não foi só a ajuda dos outros, não foi só o momento exato, na hora exata, independente se você é a pessoa mais herdeira do mundo. Você teve que ter algum tipo de sagacidade, algum tipo de decisão foi feita ao longo da sua vida para você chegar onde você está hoje, pro bom e pro ruim, né? Então assim, se autorresponsabilizar na parte ruim é fácil, né? Ah, não, eu fiz besteira com um amigo e agora eu tô me sentindo mal e eu perdi esse amigo. Beleza, a culpa foi minha. Mas é na hora da gente se responsabilizar pelo nosso sucesso. Sim, foi por conta da minha inteligência, foi por causa da minha sagacidade, foi por conta da maneira como eu consegui me adaptar ao longo do tempo, foi na maneira que eu resisti e fui resiliente. E aí, a gente dá valor significativo pra nossa inteligência o bastante? Enfim, ficam aqui as minhas conclusões. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu comentei no início do episódio, essa não era a minha intenção de primeiro episódio para essa temporada, mas eu fiquei tão inspirada com essa conversa que eu tive ontem, que eu queria fazer um episódio dedicado a isso. E a gente vai começar a fazer mais do que ficar overthinking, pensando demais. Então, eu
Espero muito que isso tenha sido produtivo pra vocês, que vocês tenham tirado uma risada ou outra, ou um aprendizado ou outro, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio do Femininas. Eu vou pedir com muita gentileza, se você puder, curtir, comentar e divulgar esse podcast, apenas se isso fizer sentido pra você. Isso faz muita diferença pra mim. Diferença mesmo, tá? Isso é uma maneira que eu entendo o tipo de podcast que vocês gostam, é uma maneira de eu contar pro próprio Spotify o quão relevante vocês entenderam esse conteúdo, e também, obviamente, é uma maneira de a gente continuar construindo a nossa comunidade fortalecida aqui. Comunidade essa de mulheres não medíocres, comunidade essa de mulheres que sabem da sua inteligência, e comunidade essa de mulheres que vão chegar em lugares extraordinários, tá bom? Um beijo, até semana que vem, eu espero que vocês tenham gostado muito, beijinhos!